saúde. E nós convidamos alguns profissionais, na verdade alguns estudantes de enfermagem, para falar sobre uma doença. E a doença escolhida foi Parkinson. Doença de Parkinson. Essa doença ocorre no sistema nervoso central, que fica localizado numa região chamada substância negra, que é responsável pela produção da dopamina. Sem a produção dessa dopamina, afeta os pacientes de Parkinson, causando muitas vezes tremores. A gente somos em árvores, todo outono as folhas caem para que frutos novos nasçam. E da mesma forma ocorre com a gente. A todo momento nossas células têm que estar se regenerando, senão nosso corpo não funciona corretamente. Essa doença afeta os movimentos, causando tremores, rigidez muscular, e com o tempo se torna difícil as atividades até de tomar banho e se vestir. Até mesmo essa atividade aqui, de tirar o celular e colocar no bolso, uma atividade tão simples, mas que é difícil. A doença de Parkinson não é considerada uma doença transmissível, pois ela acontece devido à morte de células no cérebro e não tem como ser passada para outras pessoas através de contato, assim como ela também não tem nenhum patógeno, pois não é causada por nenhum micro-organismo, como vírus, bactérias. O diagnóstico da doença de Parkinson se inicia quando apresenta pelo menos 3 dos 4 sintomas: presença de tremores, rigidez em partes do corpo, como perna, braços, lentidão e diminuição dos movimentos e instabilidades na postura. Para diagnosticar a doença, são feitos diversos exames que mostram o cérebro e indicam alterações que mostram a presença da doença. Um deles é a ressonância magnética. Existem 5 estágios do Parkinson que lhe ajudam a descobrir sozinho se você tem ou se determinada pessoa tem. Primeiro estágio, que são tremores nas pernas. Segundo estágio é o bilateral, sintomas dos 2 lados do corpo. Terceiro estágio, instabilidade na postura. Quarto estágio, instabilidade postural grave. E o quinto estágio, que é a locomoção dependente. Embora a doença de Parkinson atualmente não exista cura, existem diversos tratamentos, como as cirurgias e medicamentos. Alguns exemplos de medicamentos poderiam ser medicamentos dopaminérgicos, inibidores de COMT e anticolinérgicos. O uso desse medicamento pode ser usado para melhorar a função motora do paciente, mas com o tempo pode perdendo a eficácia e causando efeitos colaterais no paciente. Além disso, caso a doença de Parkinson progride, pode aumentar a quantidade de remédios e causar efeitos colaterais indesejáveis. Não há como prevenir a doença de Parkinson. Mesmo que seja possível identificar a presença de mutações genéticas relacionadas, não existem estratégias terapêuticas eficazes para evitar que a doença se desenvolva. Enquanto os estudos evoluem, a recomendação é uma alimentação saudável e equilibrada, rica em vitaminas e antioxidantes, uma prática de exercício regulada, são bons hábitos para se obter para um envelhecimento saudável, inclusive para as células do cérebro. Quanto à epidemiologia, a doença de Parkinson é considerada a segunda doença neurodegenerativa mais comum do mundo, ficando atrás apenas da doença de Alzheimer. Essa doença é rara em pessoas com menos de 40 anos, com a sua incidência aumentando a partir dos 60 anos e tendo uma média de diagnóstico a partir dos 70,5 anos. A prevalência global dessa doença em pessoas com mais de 60 anos é cerca de 1%. Alguns estudos feitos somente com essa população indicam relatos de incidência de até 500 casos por 100 mil pessoas por ano, tendo um declínio na faixa etária dos 80 anos, que pode ser explicado pela dificuldade em diagnosticar as pessoas de forma correta devido às comorbidades. Em 2016, cerca de 6,1 milhões de pessoas possuem a doença de Parkinson, demonstrando ser mais comum em homens em determinadas faixas etárias. A idade e o histórico familiar da doença de Parkinson demonstra ter um risco maior associado à doença, enquanto o tabagismo está associado a um risco menor de adquirir a doença. Oi, bom dia. Como é o seu nome? Oi, bom dia, tal mãe. Pronto. Eu vou fazer a seguinte pergunta, que a senhora teve uma experiência com um familiar com doença de Parkinson. Eu vou fazer a segunda pergunta, a senhora responde a sua opinião, pode ser? Tá certo. Pronto. Sua experiência. Qual a maior dificuldade de um paciente que foi enfrentada com a doença mal de Parkinson durante o dia a dia? Qual foi a maior dificuldade dele? Bem, bom dia. Primeiro irmão foi meu pai, né? Ele teve mal de Parkinson e a dificuldade que ele encontrava no dia a dia. Como foi que ele começou? Ele começou com rigidez muscular, dores, muitas dores mesmo, perda de memória, arrastado de pé, andava muito para frente. Então a gente começou a ver tudo aquilo e viu que era muito difícil para ele. Então começamos com o quê? Com fisioterapia, caminhar, conversar muito com ele. E é isso, as dificuldades que ele encontrou, ele mesmo, o paciente, né, no caso, meu pai. A senhora poderia falar como os familiares do portador de Parkinson, eles podem ajudar no tratamento, no dia a dia? Ah, isso é tão difícil, é muito difícil.
porque eles podem ajudar como? Dando carinho, muito amor, muita atenção, porque eles são danados, sabe? Quando começa a piorar, eles querem fugir, eles querem se trepar nas frentes, então você tem que ter o máximo de cuidado possível. E muito carinho, muita atenção, porque eles querem, tipo, puxar cabelo, arrancar, então você tem que estar ali com a mãozinha, massageando, conversando e nunca deixar ele só. E a gente sofre também, né? A gente sofre muito, acho que a gente sofre mais do que ele. Que conselho você tem para dar para a gente, futuros profissionais de saúde, que vão lidar com pacientes com mal de Parkinson? Primeira mão, que entra nessa área de saúde, né, tem que ter todo o amor, não é entrar tipo, visando recursos financeiros, né, dinheiro, porque sempre vai para um plantão, vai para outro e ganha mais. Enfim, tem que entrar de cabeça com muito carinho, com muito amor, porque é uma área muito bonita, é linda. E quando chegar com um pacientezinho desse, com Parkinson, tem que ter toda a paciência do mundo. Porque ele vai puxar seu jaleco, ele vai puxar seu cabelo, vai chamar você de feia, vai lhe estressar o máximo possível. Então, o mesmo carinho que a família tem que ter, vocês têm que ter em dobro.